do autismo, tem o imperativismo, tem série outras situações, né? A minha filha, por exemplo, é muito imperativa. Aí hoje, como pastor, você se põe no lugar dos pais. E como pai, tenho uma filha de 3 anos e meio, muito imperativa. Eu acho que esse é um assunto que deve ser levantado, essa questão do ambiente, da preparação, porque nós não pastoreamos só uma classe de pessoas, né? Gerações. Tem igreja que eu tô pregando, cara, mas é incrível. A criança tá lá quietinha o culto todo. Quando começa a pregar, eu não sei o que acontece. Alguém pode ter uma explicação para isso. A criança começa a chorar alto. Eu acho que a criança quer sair depois que acordou e a mãe quer me ouvir pregar. O pai quer me ouvir pregar. Aí ele tenta acalmar aqui, mas ele quer me ouvir. Eu olho pro olhar da mãe e do pai, Max. Ela tá de olho em mim e desesperada aqui com a criança. Ela não quer perder a mensagem e ao mesmo tempo acalmar a criança. Ela sabe que se ela sair, ou ele, vai perder a mensagem. E eu não consigo olhar com a cara feia, eu não consigo me estressar com aquilo. Quando você tem contato com a sua igreja local, nesse sentido pastoral, você se põe no lugar da ovelha. Então recomendamos, né? Os jovens pregadores tenha contato com a sua igreja local. Contato, vínculo, cargo, seja o que você quiser denominar, com a sua igreja local, né? Acompanha a luta de perto. E outra, uma palavra para essas mães, para esses pais, eles estão prestando um culto agradável ao Senhor. Tá chegando ao Senhor com uma adoração. Está chegando ao Senhor com uma adoração. A mãe vai doente, o pai vai doente, a criança às vezes está doente, a mãe começa a se arrumar 4 horas da tarde, 4h30. Isso é um culto, né? Não se sinta assim, de repente, um estranho no culto. Depois da reforma, Max, onde era construída uma igreja, prédio, né? Porque os net-crentes não aguentam a gente falar igreja, né? Então, onde era... o quê? Como é que é? Net-crente. O net-crente. Será que você é o net-crente? YouTube bobo, web-crente. Onde um prédio era construído para a reunião da igreja, uma escola era aberta do lado. Se importavam com o futuro da igreja. Se não há condições desse pastor fazer uma escola, se esforça para uma salinha, preparar alguém, uma equipe que cuide das crianças dos nossos irmãos. É interessante que elas prestem atenção no culto, mas isso deve ser ensinado. Os pais também devem ensinar desde o lar. Eu tenho me esforçado ultimamente com o meu filho, com o Eliseu Filho, ele gosta de levar o carrinho. Só o prazer de ficar na mão. Prazer de ficar com o carrinho na mão. Filho, na igreja não. Então, aí ele leva a bíbliazinha e leva o carrinho. A gente aos poucos está tirando essa prática do carrinho. Celular ele não assiste dentro do culto. Isso nós nunca permitimos. Às vezes, alguns irmãos ofereceram. Enquanto eu estava pregando, aí eu já dei uma olhada para a Luana, ela se tocou e tirou o celular. No culto, não. Então a gente já instrui em casa, indo ao local de culto, que ele tem que se esforçar para prestar atenção, e se ele dormir, melhor ainda. Porque às vezes ele quer ficar comigo no púlpito, quer ficar ali do meu lado pregando. É maravilhoso isso. Mas se a igreja puder instruir as crianças através de uma irmã, um irmão, um casal preparados para isso, será bem melhor, tanto para a criança quanto para o culto. Eu glorifico a Deus. Eu tenho aprendido muito com o nosso presidente aqui. Ele é apaixonado pelo Ministério Infantil, pela educação. Nós temos a nossa coordenadora aqui, a irmã Isabel Amorim. Depois ela vai assistir. Ela pode até testificar ali nos comentários. Eu creio que é o ministério que ele mais investe, assim, um dos. Nosso pastor é bem missionário também, gosta, assim, missões, quer ver ele chorar e falar de missões. Mas no Ministério Infantil aqui em Criciúma, é investido com força, graças a Deus. Minha mente foi lá na Bahia agora, mas quando eu era criança, minha mãe era professora das crianças. Só que tinha as tias, eram 4 ou 5 irmãs. Então tinha 1, 2, 3, 4 bancos de crianças. Aí em cada cantinho dos bancos, uma tia olhando as crianças, pedindo silêncio, separando a briga, ali controlando para que elas prestassem atenção no culto. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Pastor, não tem como receber o senhor aqui, né, nos nossos estúdios e não entrar um pouquinho em teologia, né? Um pouquinho na palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta aqui, eu anotei alguma coisa, me preparei muito, eu dormi tarde, tá? Dormi tarde e acordei cedo. Estou com as pernas aqui embaixo tremendo. O senhor se considera hoje, ou o senhor se vê um apologeta da teologia pentecostal? E o senhor vê a carência disso hoje? Alguns me veem, mas eu acredito que há teólogos melhores para isso, defendendo a teologia pentecostal. O apologeta é aquele que responde, é aquele que defende. Eu gosto de 1 Pedro 3,15, quando diz assim: santificai
ao Senhor Jesus Cristo em vossos corações. Santificar ali torne Cristo singular em vosso coração. Esse é o imperativo do texto. O texto não me manda ser um apologeta. O texto me manda tornar Cristo como o Senhor singular em meu coração. Aí ele continua o versículo. E estáis sempre, resultando do senhorio de Cristo em seu coração, o resultado de Cristo, seu centro em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A petição, pedir aqui já é uma petição, é um desejo humilde de se obter resposta. Por isso que o texto diz, com mansidão e temor. Então eu prefiro ser considerado alguém que, como disse Paulo, alguém diz assim, mas Paulo estava preso. Se preso, Paulo se sente um defensor do evangelho, como que eu livre não poderia me sentir? Então, um defensor da palavra de Cristo, um defensor do evangelho, dos princípios de Deus, que todo crente deveria ser. Porque não é só o pastor que deve, não é só o pregador que deve, não é só o teólogo que deve tornar Cristo singular como Senhor em seu coração para responder àqueles que perguntam, pedem a razão da nossa fé. Todo crente deveria ser. Então, não é pelo fato de a gente ter a teologia que a gente deve se tornar um apologeta. Não. Quem tem Cristo como singular, o Senhor separado, santificado em seu coração, esse crente deve ser alguém que apresenta a razão da sua esperança àqueles que lhe pedem. Sim, eu entendi perfeitamente o seu raciocínio, mas eu vou falar agora... A minha conclusão sobre o pentecostalismo. Eu não quero, particularmente falando, me tornar um militante do meu dogma, do grupo do qual eu faço parte. Isso, eu entrei nesse caminho, mas dei uma pausa antes que eu fosse assim visto. Em que sentido? Se criticar o pentecostalismo, eu vou responder. Mas se criticar a Bíblia, eu vou responder. Se criticar a fé, eu vou responder. Se falar do evangelho em si, da igreja, eu vou responder. Então, eu não quero ser um militante do pentecostalismo. Eu quero ser um defensor da causa de Cristo. É assim que eu tenho me apresentado e eu gostaria de ser visto assim. Eu gostaria. Mesmo que as pessoas, como eu sou um pregador pentecostal, aí eu sou visto como alguém, devido à mídia, ao nome que tem, que defende a doutrina pentecostal. E a doutrina pentecostal é cristocêntrica e bíblica. Ok. Eu só não quero que me vejam como um militante do pentecostalismo, mas em defesa da fé. Consegue definir para nós, em rápidas palavras, a diferença do defensor e do militante? Bora. O militante é aquele que todo dia ele defende, ataca e critica o opositor da sua doutrina, da sua crença, do seu dogma. Todos os dias ou na maioria das vezes. Ele apenas naquilo. Se você... O debate. Ele está no debate ou até debate para o qual ele não foi convidado, ele pega o seu Instagram, o seu Facebook e com autoridade ele milita em prol daquilo. Eu conheço teólogos assim e os respeito. Eu já não faço isso nas minhas redes sociais e nas minhas pregações, apesar de eu ser pentecostal e não aceitar críticas desrespeitosas e desnecessárias, eu não sou militante do pentecostalismo em si, que é um ramo do cristianismo. Glória a Deus. Eu vejo, cada um tem a sua opinião, eu vejo a necessidade também. Né? 1 Coríntios, eu acho que o 12:11, o Espírito que opera tudo em todos. Em todos, né? Como um time, né? Cada um na sua posição. E eu enxergo o Senhor perfeitamente como um apologeta. Amém. Tá? Do Evangelho. Eu vejo essa carência no Brasil, na nossa nação, na nossa geração. Por muitos anos, não sei se o senhor vai concordar comigo, não precisa também, o pastor Silas Malafaia liderou essa defesa e ficou um vácuo. Porque eu não sei com quantos anos está o pastor Silas. Tá vendo? Essa é a sua visão de fora. Como é bom eu ouvir a visão. Eu glorifico a Deus pelo seu ministério. Eu não, tenho a certeza que o achismo é incerto. Eu creio que é necessário, né, alguém que Deus levantou, uma família, um ministério, assim como o pastor Elias Torralbo. Eu posso citar nomes aqui de quem eu vejo como apologeta do pentecostalismo? Por favor. Reginaldo Cruz, Gutierrez Fernandes, César Moisés,
Ciro Sanches